Olá pessoal, vamos lá então para mais uma videoaula com exercícios para vocês estarem fazendo em casa. E para a aula de hoje, além de vocês prepararem um espaço para vocês deitarem, eu vou pedir para vocês separarem uma toalha de banho grande, tá? Se vocês não tiverem uma toalha de banho bem grande, pode ser duas de banho menores, tá? E uma toalha de rosto ou então uma almofada mais fininha para nós apoiarmos a cabeça, tá? Então, a toalha de rosto nós vamos estar usando como apoio da cabeça e a toalha grande de banho nós vamos estar improvisando o rolo. Muitos de vocês já experimentaram a sensação gostosa de relaxamento da coluna que o rolo nos proporciona quando fazemos exercício. Então, para a aula de hoje, nós vamos improvisar o rolo para nos exercitarmos, tá? Então, eu peguei a toalha de banho grande, já dobrei ao meio. Agora, eu vou fazer mais uma dobra aqui ao meio, tá? E aí, nós vamos enrolar a toalha aqui, tá? Ela não vai ficar tão grossa quanto o rolo, mas já vai dar pra gente deitar e sentirmos o relaxamento da coluna, tá? Então, vocês vão preparar aqui a almofadinha para a cabeça, tá? E aqui o rolo para deitarmos, tá? Como que vocês vão se posicionarem, ó? O cóccix bem na pontinha, tá? E aí vocês vão deitando toda a coluna lá no rolo, tá? E a cabeça lá na toalha ou na almofada, tá? Se posicionem, a coluna está neutra, tá? Então eu tenho que sentir meu apoio lá na minha pelve, eu tenho que sentir meu apoio aqui na torácica, na altura do peito, eu tenho que sentir meu apoio aqui no occipital, tá? Vão ter pessoas que vão ter que fazer mais uma dobrinha aqui na toalha, tá? Para posicionar melhor a cabeça, ok? O importante é sentirmos os três apoios, tá? E vamos começar então com a coluna neutra, movimentando os nossos pés, tá? Então nós vamos fazer movimentos de plantiflexão, tá? Levantando os calcanhares, jogando peso lá para os metatarsos e voltar, tá? Inspira, afastando o máximo que vocês conseguirem o calcanhar do chão e soltem o ar voltando, tá? Inspirou, soltou o ar. Vamos fazer 15 vezes esses movimentos de plantiflexão e depois nós vamos para dorsiflexão. Então, inspira, apoiando lá o calcanhar, puxando os dedinhos lá para o joelho e volta. Inspirou e soltou o ar voltando. Lembrando sempre de manter o alinhamento da coluna, os ombros relaxados, trabalhe em respiração. 15 vezes esse movimento de dorsiflexão também dos tornozelos. E aí nós vamos lá para a perna, tá? Então nós vamos inspirar, subindo o calcanhar e afastando o pé do chão e soltar o ar, apoiando a ponta do pé e o calcanhar. Tirou o calcanhar, suspendeu o joelho, mantendo coluna neutra e solta o ar. Voltando a ponta do pé com controle e o calcanhar com controle. Inspira, o movimento é do pé e do quadril, não tem movimento do joelho, ok? Vamos fazer 12 vezes com uma perna e depois vamos para a outra.
Inspirou. E solta o ar controlando a volta. Apoia a ponta do pé e o calcanhar. Inspira tirando o calcanhar, suspendendo o pé e solta o ar voltando. Tá? Lembrem de usar o centro de força de vocês para vocês poderem manter a coluna neutra. Tá? E aí, feita as 12 repetições com a outra perna, nós vamos desafiar um pouquinho, tá? Vamos fazer com as duas pernas. Então, suspendeu os dois calcanhares e faz a flexão dos dois quadris e volta, apoiando a ponta dos pés e os calcanhares. Inspira e solta o ar controlando a volta. Nada acontece com a coluna, tá? O movimento, de novo, é dos tornozelos e dos quadris. Nada acontece com os joelhos, ok? 10 repetições desse movimento. Para quem tiver dificuldade de fazer com as duas pernas juntas, faz só unilateral, tá bom? Agora nós vamos lá para mais um movimento com as pernas, tá? Nós vamos manter nossos joelhos alinhados com os quadris, tá? E com os pés. E nós vamos inspirar, abrindo os dois joelhos, levando eles em direção ao chão, relaxando o quadril, relaxando os ombros. E solta o ar, contraindo o abdômen, assoalho pélvico e fechando os joelhos. Inspira e solta o ar. Ok? Esse movimento nós podemos fazer 15 vezes, tá? Então nós vamos fazer a abertura dos dois joelhos, relaxar quadril, coluna, ombro e contrair assoalho pélvico e abdômen voltando, tá? Podemos fazer 15 vezes e podemos desafiar um pouquinho esse movimento, tá? Nós vamos suspender, primeiro uma perna, depois a outra. E agora nós vamos fazer o mesmo movimento, só que com as pernas suspensas. Então nós vamos inspirar, abrindo. Lembrem que os pés acompanham o movimento do joelho. E soltar o ar, fechando. Cuidado para vocês não abrirem só os joelhos e os pés ficarem, tá? Os pés acompanham o movimento do joelho, encolhe o abdômen, assoalho pélvico e fecha, tá? Então existe um controle na abertura do movimento, lembre dos pés acompanharem o joelho e um controle na volta, tá? 10 repetições desse movimento, está ótimo, tá? Agora nós vamos movimentar um pouquinho os membros superiores, tá? Então nós vamos começar com o movimento de escápula, tá? Vocês vão suspender os braços, manter as mãos na altura dos ombros, tá? E aí nós vamos afastar as duas escápulas lá da toalha. E as duas mãos querem alcançar o teto. E voltar sem dobrar o cotovelo e espremer a toalha com as escápulas. Inspira e cresce os braços e afasta as escápulas, querem fugir lá da toalha. E solta o ar, sem dobrar o cotovelo, sem tensionar o ombro, as escápulas espremem a toalha, tá? Esse é um movimento muito importante, tá, gente? Então, vocês podem fazer 15 repetições, ok? Movimento só de escápula, a coluna está neutra, ok? Feito esse, nós vamos lá para os braços, tá? Reforçando, coluna neutra, tá? Apoio lá na pelve, na torácica. Cuidado com esse movimento que nós vamos fazer agora, porque é bem fácil da torácica fugir lá da toalha, tá?
da gente fazer a abertura das costelas aqui e da torácica fugir, tá? Então, mantenho as costelas organizadas e a torácica lá na altura do peito apoiada, tá? Então, nós vamos inspirar e soltar o ar. Quanto que eu venho com o braço aqui para cima? O que vocês conseguirem sem perder esse alinhamento da coluna, tá? Então, inspirou, é o braço que roda no ombro e volta, tá? 12 repetições com o braço, vamos fazer 12 repetições com o outro braço, tá? Cresce o braço, relaxem os ombros, lembrem do controle do centro de vocês lá, mantendo a coluna neutra, tá? E depois que vocês fizerem 12 repetições com cada braço, nós vamos fazer círculo com os dois braços. Então, nós vamos inspirar e soltar o ar circulando. Inspira, coluna neutra, é o braço que roda lá no ombro e solta o ar. Vamos fazer 10 vezes para um sentido e depois nós vamos alternar. Nós vamos fazer 10 vezes para o outro sentido, tá? Então, agora nós abrimos os braços para o lado do corpo e levamos lá para cima da cabeça e voltamos. Lembrem que todos os movimentos que nós fizemos até agora nessa aula, a coluna está neutra, ok? Feito esse movimento, nós vamos para a mobilização da coluna, tá? Então, nós vamos fazer a ponte, tá? Braços crescendo, querendo alcançar os pés apoiados no chão, tá? Eles não devem estar nem muito próximos dos quadris e nem muito distantes, tá? Nós vamos inspirar e quando soltar o ar, vocês vão tirar o apoio lá da pelve, jogar lá para a lombar, pressionem os pés. Tirou vértebra por vértebra da lombar, tirou a torácica baixa, cresçam, os joelhos querem alcançar a parede lá na frente, a virilha tem que estar aberta. Inspirem e soltem o ar, apoiando vértebra por vértebra lá na toalha. Inspirou, soltou o ar e subiu a pelve, depois vértebra por vértebra da lombar, a torácica. O apoio tem que estar na parte superior dos ombros e na cabeça. Inspirou e solta o ar voltando. Tá? Esse movimento de flexão da coluna vocês vão fazer 10 repetições, ok? É um movimento muito importante. Inspira e solta o ar voltando, vértebra por vértebra. Ok? Agora nós vamos fazer o movimento de flexão da cervical e da torácica alta. Então os braços começam na altura do ombro, inspiramos, soltamos o ar e subimos a cervical e depois é a torácica e os braços crescem. E voltamos. Inspirando e soltamos o ar e cervical, cuidado para a cervical não ver demais. Agora é o peito que vai lá para dentro. O peso tá lá nos meus quadris. E volta. Tá? Vamos fazer 10 vezes então esse movimento de flexão cervical e da torácica alta. E depois nós vamos evoluir um pouquinho. Nós vamos fazer mais 10 flexões de cervical e torácica alta com bombeamento dos braços. Nós vamos fazer o 100.
tá? Então, nós vamos inspirar e quando soltar o ar, a mão que alcançar lá na frente, a mão puxa o cotovelo, puxa o ombro, puxa a cervical, o peito vai lá para dentro, paramos lá, fizemos 10 bombeamentos com os braços e voltamos, inspirando e solta o ar e sobe. Inspira bombeando 4 e expira bombeando 6 vezes. E volta inspirando e solta o ar e subiu a cabeça e sobe os ombros e inspira 1, 2, 3, 4 e solta o ar 5, 6, 7, 8, 9, 10 e volta. Ok? Um movimento um pouquinho mais avançado, tá? Mas tentem fazer, trabalha bastante o centro de força, tá? Além da mobilidade da coluna, ok? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos descer da toalha, tá? Virem de ladinho e já aproveitem para ficar de lado, tá? Então, ó, vocês vão continuar usando o apoio lá para a cabeça. Vocês vão ficar com os 2 joelhos dobrados, tá? Coluna neutra. Então, lembrem de crescer a cabeça, de crescer o quadril lá para a outra parede. Os braços vão estar esticados na altura do ombro. E nós vamos fazer o book opening, tá? Que é uma rotação da coluna. Então, vocês vão inspirar, abrindo o braço que está em cima, olhando lá para a mão e girando o tronco, tá? Não tem movimento de quadril e nem do joelho. E volta para a posição inicial, tá? Lembrem que o movimento é da coluna, então o quadril está parado e os 2 joelhos devem ficar unidos. Cuidado para vocês não perderem esse contato dos joelhos, tá? Então, ó, inspirou, ó, eu vou olhando, a minha cervical fica apoiada, eu vou olhando lá para a mão, a minha coluna vai girando, o meu quadril fica, meus joelhos ficam e volta, ok? Vamos fazer 12 repetições, tá? Então, ó, inspira, cresce o braço, minha cervical gira, minha coluna gira, eu abro o máximo que eu conseguir desse braço e solto o ar, voltando, ok? Terminado esse, tá? Vocês podem deixar o braço dobradinho aqui do lado, a perna que tá em cima nós vamos esticar. Eu gosto de segurar o quadril nesse exercício, porque a ideia de movimento é dos membros inferiores, não tem movimento da coluna, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos inspirar, abrindo a perna e mantendo a coluna neutra, e soltar o ar, fechando, tá? Gente, para quem tiver desconforto no quadril que está apoiado aqui, vocês podem pegar a toalha que nós usamos como rolo, tá? E apoiar o quadril, ó. Então, para quem tem desconforto no quadril, ó, apoia o quadril, tá? O membro inferior de baixo está dobrado, o membro inferior que está em cima cresce, a coluna está neutra, tá? Então, existe uma linha reta que passa aqui na cabeça, que passa no tronco e que passa lá na perna, tá? Tudo retinho. Então, vocês vão inspirar e soltar o ar, fechando, tá? 12 vezes. Inspira e solta o ar, ok? 12 repetições. E aí nós vamos fazer flexão e extensão do quadril. Então, vocês vão segurar o quadril, porque o movimento é do membro inferior.
Então, inspira, puxando a pontinha do pé pro joelho e subindo um pouquinho na perna. E quando solta o ar, vocês crescem o pé e puxam a perna lá para trás, o que vocês conseguirem sem mexer a coluna, tá? Prestem bastante atenção, gente. Segurem o quadril de vocês, não tem movimento do quadril e nem da coluna, tá? Então, ó, inspirem, a perna sobe, a pontinha do pé sobe, o isquio cresce. E soltem o ar, o pé cresce, a pontinha do pé quer alcançar a parede, o abdômen está bem contraído e vocês estendem o quadril, tá? Ó, inspira puxando a pontinha do pé e fazendo uma leve flexão de quadril, crescendo, os isquios apontando lá para a parede e soltem o ar, encolhendo o abdômen. Cuidado para não aumentar a curvatura da lombar. Lá. Ok? Também vamos fazer 12 repetições desse exercício, tá? Antes de nós fazer o outro lado, nós vamos, ó, aproveitar a posição que nós estamos. Vamos virar de barriga para baixo, tá? Então, organizem lá a coluna de vocês, tá? Nós vamos colocar os braços ao lado do corpo, mais ou menos na altura dos ombros. Aqui, tá? As pernas estão na largura dos quadris, crescendo, tá? A ponta do nariz está encostada lá no chão, tá? Braços dobradinhos. Nós vamos fazer o seguinte movimento. Nós vamos suspender os punhos e cotovelos. Suspende cabeça e só o bico do peito. Cresce o braço, volta o braço, volta o peito, a cabeça, o cotovelo e o punho, tá? Então, lembrem dessa ordem, ó. Punhos, cotovelos, cervical, só o peito, estica cotovelo crescendo. Volta cotovelo, peito, nariz, apoia cotovelo e apoia punho. Ok? Então, ó. Punhos, cotovelos, cervical, cuidado com a hiperextensão, tá, gente? Ó, não pode fazer isso aqui, tá? Ó, suspende o nariz, suspende o peito, estica braço, dobra braço, peito, cabeça, cotovelos e punhos. Ok? Nós vamos fazer 10 repetições desse movimento. E aí sim nós vamos virar para o outro lado e fazer as outras repetições, tá? Com o outro lado. Então vocês vão deitar de ladinho, tá? Quadril apoiado lá na toalha para quem tiver desconforto. Cabeça apoiada lá na toalha. Joelhos dobrados, tá? Braços esticados na altura do ombro. Nós vamos para o primeiro movimento, que é de rotação da coluna. Lembrando, não tem rotação do quadril e nem dos membros inferiores. Ok? Inspira e cresce o braço e o olhar acompanha a mão que está abrindo e volta. Tá? Vamos fazer então também 12 repetições para esse lado. E depois nós vamos lá para o membro inferior, tá? A perna de baixo dobrada, a perna de cima cresce. Lembrem da linha reta que passa pela perna, pelo tronco e pela cabeça. Cuidado para a cabeça não ficar lá para frente, tá? Cabeça cresce, perna cresce. Segurem o quadril que o movimento é do membro inferior, ó. Primeiro nós vamos fazer então a abdução e a adução do quadril,
tá? E depois nós vamos fazer a flexão, puxando a pontinha do pé para vocês e depois a extensão. Pontinha do pé cresce e nós fazemos a extensão no quadril. De novo, vou reforçar. Não tem movimento de coluna. Então, quando eu subo a perna puxando a pontinha do pé para mim, eu mantenho meu alinhamento, meu ístio cresce longe. E quando eu cresço a perna e puxo minha perna aqui atrás, eu não aumento minha curva da lombar, eu mantenho ela neutra, ok? Inspira puxando a pontinha do pé e a perna para você. E solta o ar, estendendo, tá? Então, prestem atenção para o movimento acontecer só com o membro inferior. Ok? Terminado esse, então, nós vamos ficar de joelhos para fazer um pouquinho de compensação, tá? Ó, já posso colocar aqui um ladinho, minhas toalhas. Então, ó, para quem conseguir fazer esse apoio dos isquios nos calcanhares, pode fazer. Para quem não conseguir, pode ficar aqui, tá? E aí, nós vamos crescer o tronco lá na frente, tá? E vamos caminhar primeiro pro ladinho direito com as mãos e com os pés, tá? Ó, a cabeça acompanha o movimento dos braços. Voltamos para o meio, os pés, as mãos e a cabeça. E aí nós vamos para o outro lado. Então agora nós vamos lá para a esquerda, tá? Cabeça acompanha o movimento dos braços, lá para a esquerda. Braço cresce e meu pé também gira lá para a esquerda, tá? Volto para o centro. Tá? Lembra que para quem conseguir pode fazer sentado lá nos calcanhares. Então, ó, braços caminham para a direita, a cabeça vai acompanhar o movimento entre os braços e meus pés vão para a direita. Volta os pés para o centro, volta os braços e agora eu vou lá para a esquerda, tá? Então, vou para a esquerda, caminhandinho, tá? Cabeça acompanha e os pés vão para a esquerda, tá? Eu giro os pés. Volta os pés e volta os braços, alinhou a cabeça, tá? Vamos fazer 5 vezes para cada lado. Inspira e solta o ar, subindo, construindo a coluna vértebra por vértebra. Tá bom, gente? Essa foi mais uma aula, então, para vocês fazerem em casa. Qualquer dúvida, entre em contato e semana que vem tem mais, tá bom? Um beijo para todos.